Olá, aviadores, boa noite a todos. Vamos aqui iniciando mais um Alfa Eco Victor 1900. Este que é o nosso encontro semanal aí das nossas lives para tratarmos de assuntos que tenham interesse de caráter geral para a instrução aérea. Acho que hoje eu começo no meu horário, no 900 pontualmente. Eu tentei colocar para todos aí assistirem algumas imagens de evoluções de aeronaves aí na instrução aérea da academia, mas infelizmente eu não consegui. Me parece aqui, pelo que eu estava acompanhando aqui no bastidor, me parece que as imagens estavam dando aí uma travada. Então eu não sei se ficou bom para vocês, mas a gente vai melhorando aí aos poucos. Isso não muda aí o teor da nossa conversa de hoje. Eu vou fazendo a chamada da tripulação, porque aí as pessoas vão tendo tempo aí de chegarem, se acomodarem aí para o que a gente tem para falar hoje. Temos muita coisa para conversar hoje e a julgar aí pela interação que nós tivemos nos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, a respeito destas dúvidas que as pessoas têm sobre o início da atividade aérea num programa de instrução visando a concessão da licença de piloto privado de avião. Olha, foram muitas dúvidas, eu sempre trago isto, que são coisas que parecem óbvias para os nossos instrutores, para nós que estamos acostumados com a instrução, mas a cada dia, a cada dúvida que eu respondo dos aviadores que procuram a gente ali no canal, eu me convenço de que não existe nada de óbvio para quem não iniciou a atividade aérea. Pode procurar na internet, pode consultar material, mas se você não colocou a mão na gasolina, como se diz, não sentiu o cheiro do querosene, nada do que parece óbvio vai de fato ser óbvio. E eu costumo insistir nisso justamente no início da instrução aérea, porque é quando você tem a chance de aproar a sua preparação para a direção correta. Roberto, eu já iniciei a minha preparação, mas acho que estou na proa não tão adequada depois disso que eu estou ouvindo você falar. Dá para a gente alterar? Claro que dá para a gente alterar. Sempre quem está no comando da aeronave somos nós. Lembra disso. Você escolheu, né, um caminho e está neste caminho para aprender a comandar o seu avião. Então, por que não comandar esta direção do seu treinamento? Acho que este é o grande gol aqui do canal Briefing de Voo, ou dos canais Briefings de Voo, para que você obtenha o máximo de orientações que seja possível obter justamente nesta fase inicial. Então, eu começo aqui com a chamada da tripulação, você sabe disso, do lado de cá eu sou Roberto Fernandes, dos canais Briefing de Voo, e eu sou instrutor de voo de avião e de helicópteros, e tenho me dedicado aí aos últimos 20 anos à preparação de pilotos, ou de alunos propriamente dito, para a instrução aérea, com um objetivo muito claro, um foco muito claro, é ajudá-los a alcançar o seu primeiro voo solo. E com um limitador, um estressor, que é alcançar o primeiro voo solo com menos de 20 horas de instrução. Porque se a gente for fazer assim, alcançar o voo solo com 100 horas de instrução, poxa, não tem assim, benefício nenhum aprazível, né? Não tem nada que a gente consiga apalpar. Então precisa ter esse estressor para você entender o que é uma metodologia de preparação de alto desempenho para instrução aérea, que foi o meu foco ao longo destes 20 anos. Mas por que o meu foco está justamente na preparação? O meu foco está na preparação pelo seguinte, deixa eu ver aqui, parece que o canal está travando. Eu não sei se para vocês aí também ele trava. Eu estou tentando aqui fazer uma mudança na internet, cara, porque nós estamos com um probleminha aqui no bairro de fornecimento de sinal de internet. Não sei se está incomodando você, mas se estiver incomodando, por favor, avisa pra gente aqui nos canais. A comandante Rose, ela está acompanhando a live, e se você está tendo algum problema para receber as imagens ou o áudio, por favor, avisa pra gente aqui, porque... Avisa pra gente aqui, porque daí a comandante vai atuar da forma que seja necessária aí para que você receba a melhor
informação possível, tá bom? Mas aí eu ia voltando. Por que o meu foco é o voo solo? O meu foco é o voo solo pelo seguinte, ó. Nenhuma escola, nenhum centro de instrução de aviação civil vai autorizar ou emitir o endosso para que o seu aluno execute um voo solo na sua aeronave de instrução, se os instrutores, aqueles que são responsáveis pela instrução, e principalmente o instrutor responsável justamente por esta indicação, este endosso do aluno a realizar o voo solo, eles não farão isso se não tiverem a certeza de que o programa de instrução que você cumpriu trouxe para você a habilidade de controlar o seu avião. Então guarda isso. Ainda que o foco do SIAC esteja na concessão da licença, lá no voo de cheque, para um examinador credenciado ou um voo de cheque acompanhado por um inspetor de aviação civil indicado pela ANAC, ainda que o foco do centro de instrução seja este, e ele prepara todo um programa de instrução com dezenas de horas de voo, de treinamento, mas ainda que o foco seja esse, ele não vai endossar nenhum aluno piloto a realizar voo solo se ele não tiver a certeza e a confiança de que você aprendeu a voar. Então ele precisa primeiro ter a confiança no programa de instrução que ele criou, depois ele precisa ter a confiança no programa de instrução que ele ministrou para você, e em terceiro estágio, ele precisa ter a confiança de que você assimilou como deveria assimilar o conteúdo deste programa de instrução. Se essas três coisas não acontecerem, a escola não vai permitir que você voe solo. Guarde isso. E você precisa voar solo para estar elegível a uma licença de piloto privado. Não tem jeito. É requisito de experiência e requisito de instrução para que você receba a sua licença de piloto privado avião. No mínimo 40 horas de experiência totais, das 40 horas, no mínimo 20 horas de instrução dentro de um centro de instrução homologado pela ANAC e um programa de instrução certificado pela ANAC. E destas 20 horas, 10 horas de voo solo. Então veja, vem de trás para frente. Para você obter a licença, você precisa comprovar 10 horas de ter realizado 10 horas de voo solo. Para realizar 10 horas de voo solo, você precisa comprovar para o seu centro de instrução de aviação civil que adquiriu este pé em mão, esta proficiência de pilotar e comandar o seu avião. Então por que nós vamos colocar o foco na licença? Vamos colocar o foco aqui, ó, no voo solo, porque se você não realizar voo solo, alguém não está acreditando em você. Se você não realizar voo solo durante o seu programa de instrução, algum SIAC não está acreditando na instrução que você recebeu. Então, é isto que eu chamo a atenção. Este foi um dos maiores problemas que eu identifiquei depois que eu trouxe a expertise do programa de treinamento dos inspetores de aviação civil que eu fui fazer lá nos Estados Unidos quando ingressei as minhas atividades no Departamento de Aviação Civil. E eu estou falando para você, ó, lá em 2004, 2005. É desde lá que eu venho batalhando para o desenvolvimento deste programa de acompanhamento dos alunos, visando a uma preparação de alto desempenho para a instrução aérea, capaz de fazer com que o aluno, de fato, alcance a sua habilidade de pilotar e de comandar um avião para realizar o seu primeiro voo solo. Cara, coloca isso para você. Você precisa voar solo. Se você não aprendeu a voar, você não voará solo. E se você não voa solo, você não é piloto. Pode ter a sua licença, mas de fato você não é aviador. Então, este é basicamente aí o resumo dos objetivos do canal Briefing de Voo, e por isso eu fiz a minha apresentação. Dentro da nossa chamada da tripulação, do lado de lá aí da câmera, eu tenho aviadores que voam e aviadores que fazem voar. Eu faço bem esta diferenciação. Você tem o grupo dos aviadores, que são aquelas pessoas entusiastas da aviação, picadas pelo aerococcus, e a partir daí, cara, o sangue, ele não circula nas veias, ele voa nas veias. Se você é assim, como eu, que lá nos 6 anos de idade já sabia que queria ser piloto,
Mas mesmo que você não esteja ainda iniciado a atividade aérea, mas tem este sonho, ou já fez o seu curso teórico, ou já fez a sua banca da ANAC e agora está buscando informações, recursos financeiros para iniciar a sua instrução aérea, você é o aviador foco deste canal. Ah, Roberto, eu já comecei a voar, não tenho licença de piloto ainda, mas eu já estou ali cumprindo algumas missões do meu programa de instrução, ou da fase de pré-solo, ou da fase de aperfeiçoamento, ou da fase de navegação. Eu sou aviador? Claro que você é aviador. E é para você que estes encontros servem, porque se você tiver que dar uma alterada na sua proa, você vai fazer isso com decisão. E para tomar esta decisão, você precisa de parâmetros. Os parâmetros estão aqui. E ainda tem uma terceira modalidade de aviadores, que é aquele cara que já tem a licença. É aquele piloto de fato que já tem a licença, mas ele não realizou aqueles voos solos. Ele não construiu. Isso é ser aviador. Isso é um F5 passando aqui em cima de casa com algum piloto em treinamento de voo noturno. E a gente respeita. Mas esse aviador que ele já é piloto, mas ele não construiu a confiança, a predisposição de comandar o seu avião. Ele tem conhecimento, ele tem habilidade, o curso desenvolveu habilidade para ele, mas como ele não fez o estágio, como ele não fez a residência, sabe o médico quando faz a residência, que ele precisa pôr a mão na massa para transformar o conhecimento teórico de sala de aula em prática da clínica médica dele? O piloto é a mesma coisa. Quando você sai da sala de aula, do seu programa de instrução teórico e vai para o seu programa de instrução prático, faz a instrução duplo comando, você precisa fazer a sua residência, que são os seus voos solo. E se você não fez isso, você é um piloto habilitado, mas você não é um piloto qualificado. E aí você faz parte deste grupo de aviadores que está assistindo este programa, o No 900. Então, feita a nossa chamada de tripulação, feito aí os nossos ajustes de altímetro, que tal a gente decolar lá do ponto onde a gente parou no evento anterior? No evento anterior, nós falávamos de ambiente instrucional. Quais são as características que permeiam o ambiente instrucional se eu estou falando de instrução de voo? Se eu estou falando de uma sala de aula que anda comigo, não só anda comigo, ela gira nos 3 eixos, ela se desloca nos 3 eixos, ela esquenta, ela esfria, ela tem um excesso de ruído, mas um ruído bom demais de ouvir, que é o ruído daquele motor. Ela sente esforços de aceleração, cargas G nos 3 eixos. Eu sinto cheiro de gasolina. Então é uma sala de aula completamente diferente da sala de aula da universidade, do ensino médio, do ensino fundamental. Como que é o ambiente, então? Como é receber instrução de um instrutor que está a 100% do tempo dele ali dedicado só para você? E 100% da atenção dele está dedicado a observar os seus erros e os seus acertos. Será que eu consigo fazer a migração deste ambiente acadêmico, instrucional, com o qual eu vim me acostumando desde os bancos escolares e agora, de repente, eu vou começar a minha instrução aérea? Será que eu estou pronto aqui dentro para este ambiente instrucional que eu vou encontrar em voo? De maneira a que o meu rendimento lá em voo seja dentro das suas naturezas distintas, mas seja em mesmo nível daquele rendimento que eu estou acostumado a apresentar enquanto aluno de qualquer outro curso que eu tenha feito na minha vida. Então nós começamos a falar disso. No encontro anterior, nós detalhamos também como que se dá o investimento destas horas de voo. A nossa unidade de medida no programa de instrução são horas de voo. A gente faz missões de pré-solo, missões de aperfeiçoamento, missões de navegação, mas a nossa unidade de medida são horas de voo. Como é que eu emprego essa hora de voo? Como é que eu faço essa hora de voo render mais? Como é que ela pode ser mais efetiva? Como é que eu posso pilotar mais dentro desta hora de voo? Será que 2 centros de instrução diferentes, os CIACs, Centros de Instrução de Aviação Civil, será que 2 CIACs diferentes, eles fazem render o mesmo nível
nas suas instruções, cada um do seu lado? Ou será que tem SIAC que eu invisto mais e eu vou render menos? E aí nós demos até o exemplo da formação da comandante Rose, as dificuldades que ela enfrentou justamente por ter optado por um SIAC mais próximo de casa, porém inserido numa terminal aérea com muita movimentação em decorrência dos demais aeroportos do entorno. Então era muita rota de confluência de aeronaves de linha, de aeronaves da aviação comercial, que foram empurrando a área de instrução do SIAC dela, e aí os tempos de deslocamento, os tempos de autorizações de tráfego aéreo acabavam encurtando o tempo que de fato ela tinha para comandar o seu avião. Então a gente pontuou isso para dar a você parâmetros de seleção de onde buscar um centro de instrução que só pela sua localização já tem um potencial de render a você uma maior eficiência. E eu estou falando de potencial, não é receita de bolo, não é fácil. E nada disso que nós estamos conversando é determinístico. Não é porque você está num SIAC localizado numa cidade do interior, calma, pacata, sem influência de terminal aérea em volta, não é por causa disso que você tem garantido uma maior eficiência na sua instrução aérea. Não é, mas tem potencial de que de fato isso aconteça. E por fim, nós indicamos que falaríamos hoje de coisas mais práticas. E aí eu tenho aqui os meus lembretes sobre os temas que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar de como tirar um proveito melhor da instrução aérea, não pela localização do SIAC. Este é um parâmetro objetivo, está lá gravado no nosso evento anterior. Mas agora a gente quer tirar uma maior eficiência da nossa instrução aérea olhando para a máquina. Será que eu tenho aviões mais, entre aspas, indicados ou com um potencial de me garantir uma instrução aérea mais eficiente do que outros modelos de avião? Porque, veja, na instrução a gente tem basicamente monomotores equipados com motores convencionais a pistão queimando gasolina de aviação. É isso, este é o nosso cenário. Quando a gente sair piloto, lá do nosso curso de piloto privado de avião, nós teremos uma habilitação de classe monomotor terrestre na nossa licença de piloto privado. A gente diz assim, ó, eu tenho monomotor na carteira, o monomotor terrestre. É isso que vai acontecer aí na esmagadora maioria dos casos. Mas eu tenho este monomotor terrestre na configuração de trem de pouso triciclo ou na configuração de trem de pouso convencional. Você sabe a diferença. O triciclo é esta configuração que você tem uma bequilha na frente, dando o controle direcional da aeronave no chão a partir da rotação do eixo lá na frente. E você tem o trem de pouso convencional, que é aquele que a bequilha está lá atrás. E aí você faz uma comparação com alguns supermercados. Sabe carrinho de supermercado? A depender do supermercado que você vai, o carrinho você direciona com as rodas da frente. Mas principalmente os supermercados atacadistas, eles têm plataformas em lugar de carrinhos, para caber mais coisas. E estas plataformas normalmente têm os rodízios de direção atrás. Então aquele esforço que você tem que fazer para controlar o raio de curva, que dá uma mexida na cabeça da gente, direto você vê lá nos atacadões da vida, você vê as pessoas fazendo curva para entrar num corredor de compras e batendo as laterais dos carrinhos. Por quê? Ele está com o rodízio atrás, mas o reflexo que ele tem é do carrinho com o rodízio na frente. E não tem mais fácil ou mais difícil. Tem aquele com o qual você se acostumou melhor. Avião é a mesma coisa. Eu posso direcionar o avião com a bequilha girando pela frente, o controle do raio de curva se dá pela frente, como acontece com os nossos carros, as nossas motos. Dificilmente você vai encontrar um veículo terrestre com o controle atrás. Mas tem aviões com o controle direcional lá atrás. E aí? Eu saio do carro, que tem o controle direcional nas rodas da frente, e portanto o meu controle de raio de curva eu estou olhando para onde eu quero, e jogo o meu controle direcional do avião para a roda de trás. Eu não estou olhando mais para aquele instrumento
que controla o raio de curva que eu vou fazer no chão. Não exige um pouco mais de adaptação? O que você acha? Na minha orientação aos meus alunos, eu digo assim, o início da instrução de voo é um início muito crítico. Você precisa tomar muito cuidado ao selecionar o Centro de Instrução de Aviação Civil, porque só nesta seleção você pode estar inserindo dificuldades no seu aprendizado, dos quais você não dá conta, você nem sabe que eles existem. E a sua adaptação, ela acaba sendo uma adaptação mais penosa. Ela acaba sendo uma adaptação que traz para você um nível de dificuldade no aprendizado psicomotor maior. Então é por isso que nós estamos revelando estes, talvez vamos chamar assim, segredos, mas na verdade são dicas para você escolher melhor o seu Centro de Instrução de Aviação Civil. A orientação que eu dou para os meus alunos é a seguinte, se você pode facilitar a sua vida no começo do aprendizado, por que não facilitar? Eu digo isso pelo seguinte, quando você vai acumulando experiência de horas de voo, 40 horas, 50 horas, 80 horas, 100 horas, 150 horas, à medida que você vai acumulando experiência de horas de voo, em verdade o que acontece é o seguinte, você vai dando conta destas dificuldades sem nem perceber. Você pega um piloto que tenha 200, 300 horas de experiência de voo e traz o piloto de um cenário de aeronave triciclo para um cenário de aeronave convencional, com muito pouco tempo, ele já faz a adaptação dele. É fácil para ele fazer a adaptação, porque os reflexos que ele precisa ter condicionado para pilotar o avião, ele já os tem todos. Então é muito fácil fazer a transição. Mas para um piloto iniciando a instrução, um piloto que o voo começou agora, é melhor que você pegue uma aeronave mais fácil de pilotar, justamente para acumular essa experiência inicial. E depois você se dá ao luxo de buscar uma aeronave que tenha um controle mais complicado. Quer ver um exemplo simples? E veja, simplicidade de aeronave não está relacionada às competências da aeronave. Nós temos aeronaves que são aeronaves acrobáticas, tipo um Extra 300 da vida. É uma aeronave super moderna. Mas eu acho que se eu pegar uma aeronave dessa para pilotar hoje, sem nenhum treinamento, sem nenhum acompanhamento de um piloto já com experiência na aeronave, muito provavelmente eu vou sofrer um pouco e, quiçá, eu até posso me envolver num acidente. Sabe por quê? Ela tem tanta aerodinâmica que os giros de asa, os giros de arfagem, eles são muito rápidos. Então, até para mim, vai ser difícil controlar um avião desse. Aonde eu quero chegar? Existem aviões mais fáceis de pilotar e existem aviões mais difíceis de pilotar. Isto é um fato. Se você opta por iniciar a sua instrução aérea numa aeronave de trem de pouso convencional, você nem sabe se ela é mais fácil ou se ela é mais difícil. Você não sabe. Então você terá que se adaptar a ela. Mas fatalmente, quando você tiver a oportunidade de migrar para um triciclo, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer alguma coisa assim, nossa, mas isso aqui é bem mais fácil. Quero ver você aprender a pilotar lá na aeronave que eu aprendi a pilotar. É assim que vai acontecer. Então, a gente já está falando. É mais fácil, sim, e eu oriento os meus alunos nesse sentido. É mais fácil você aprender a pilotar em aeronaves com trem de pouso triciclo do que você aprender a pilotar em aeronaves de trem de pouso convencional. Poxa, Roberto, mas o meu SEAC é trem de pouso convencional. Agora a Inês é morta. Relaxa. O que nós estamos fazendo aqui é apresentando para você parâmetros. Estamos apresentando para você informações. E agora que você já sabe disso, cobre-se menos. Fique com menos sentimento de culpa. Aliás, fique com nenhum sentimento de culpa. Porque não é culpa sua, você não sabia disso. Você só vai ter que se dedicar um pouco mais, não por conta do seu rendimento, mas por conta das dificuldades que esse avião traz para você. Vamos ver aqui o que está acontecendo com o nosso comando aqui de TI. Vamos lá. Fala que vai continuar só no YouTube. Porque... Ah, tá. O comandante está dizendo aqui que nós vamos, a partir de agora, continuar só pelo YouTube, é isso? Isso. O Instagram está travando? Ah, uma pena, então. O pessoal que está acompanhando pelo Instagram, me desculpem. Nós não estamos conseguindo fazer a transmissão
A gente não está conseguindo fazer a transmissão simultânea, viu, pessoal? Então, agradeço aí a presença de todos vocês. Convido-os a entrar pelo canal do YouTube. A live está aberta lá no canal do YouTube, mas a gente vai ter que encerrar a transmissão pelo Instagram. Nos vemos aí nas aerovias. Junto com vocês aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço aí. É que deu uma mexidinha na câmera daqui do principal, ó. Esbarrou um pouco o dedo ali, aí tirou um pouco aqui do centro, mas vamos continuando. Então faça essa reflexão. Veja se realmente você está se cercando das melhores condições ou das condições com melhor potencial para trazer você para a conquista do pé em mão, para você chegar logo lá no seu primeiro voo solo. Este é um aspecto que eu acho que pega bastante. O outro aspecto que eu gostaria de citar, vamos ver aqui o controle do nosso tempo. Nós estamos aos 28, tá ótimo. O outro aspecto que eu gostaria de colocar para a gente é o seguinte, ó. Raciocina com o enlace entre a instrução teórica que você recebeu ou que você buscou adquirir numa plataforma online de um curso teórico visando realizar a banca da ANAC. De alguma forma você comprou livro, leu livro com relação à pilotagem, livros de teoria de voo. Como é que você faz o enlace do seu conhecimento teórico adquirido para a instrução aérea que você vai receber do seu instrutor de voo? Porque quem passou esse conhecimento teórico para você, não raro, não foi um piloto, não foi um instrutor. Normalmente os SEACs contratam especialistas para ministrar estas aulas de conhecimentos teóricos com foco lá na banca. Então você tem aula com um meteorologista, você tem aula com um controlador de tráfego aéreo, você tem aula com um mecânico de manutenção aeronáutica, até com professor de aerodinâmica ou de teoria de voo, a gente tem aula, né? Mas a gente não investe na aula, normalmente é isso que acontece, a gente não investe nas aulas com pilotos. Mas lá na instrução prática, você só vai encontrar piloto, obviamente. São só instrutores de voo. E aí eu pergunto, quem faz este enlace? Você já se fez essa pergunta? Você que já está voando, achou que o enlace foi muito bem feito? Porque, vamos de novo fazer o nosso paralelo com o curso lá na universidade, o nosso curso superior. Diversos colegas com quem eu converso, são críticos aos currículos mínimos dos cursos superiores. Porque ele diz assim, para que eu vou estudar esta determinada matéria se eu não tenho perspectiva de usar isso aqui nunca mais na minha vida? Por que eu preciso estudar, vou dar o meu exemplo agora. Por que eu preciso estudar introdução à metodologia científica se eu não pretendo ser pesquisador? Eu não pretendo ingressar agora num programa de pós-graduação após concluir a minha graduação. Eu quero ir para campo, eu quero ser um engenheiro júnior, eu quero ser um engenheiro de obras, para depois me transformar num engenheiro sênior, e daí, se for o caso, e for vantajoso para a minha profissão, eu vou buscar um mestrado profissionalizante, ou eventualmente até um doutoramento. Mas a pergunta é, para que estudar essas disciplinas na graduação que eu não tenho perspectiva alguma de utilizar no exercício do dia a dia da minha profissão? E isto que a gente sente lá na universidade, inclusive no ensino médio, né? Alguns pilotos começam a voar sem ter cursado uma faculdade porque não é exigência que você tenha ensino em nível superior. A exigência de escolaridade para obtenção da licença de piloto é o ensino médio, é o antigo ensino de segundo grau. Então a pergunta que você pode fazer é, poxa, tanta coisa eu estudei lá no ensino médio, que eu disse assim, eu estudei para fazer a prova. Por que eu estou estudando isso se eu nem sei ainda qual é a profissão que eu vou querer lá na frente? E isso acontece na aviação também. Muita coisa que a gente estuda, a gente acha que não vai ter importância no voo. A gente acha que aprender a voar vai lá para o voo e ver como que é voar. O conhecimento teórico é só para você cumprir um quadrinho da ANAC. Eu preciso fazer a banca da ANAC, eu quero me livrar logo da banca.
Então deixa eu já estudar, deixa eu papirar desde agora, é isso que eu penso, né? Para eu me livrar logo deste problema, este primeiro incêndio, que é a banca. Depois o voo, eu vejo lá na hora do voo. E não aparece ninguém que faça este enlace. Não é uma crítica aos SIACs, às escolas, aos antigos aeroclubes, nada disso, não é uma crítica. É simplesmente a constatação de uma postura muito comum do brasileiro, para tudo que o brasileiro faz. Todos os cursos que a gente faz, sejam profissionalizantes ou não, cursos apenas acadêmicos, a gente tenta livrar o incêndio que está queimando mais as nossas costas. A grande maioria dos estudantes, e eu não me excluo dela não, a grande maioria dos estudantes estuda para passar na prova, não estuda para obter conhecimento. Esta é a tradição do Brasil, infelizmente. Mas a gente não pode fechar os olhos a isso. Se o problema existe, a gente precisa primeiro reconhecer. Aliás, a maior prova de que o problema existe é a nossa relutância em reconhecê-lo. Esta é a maior prova. Mas sabendo que o problema existe, a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo para resolver este problema para mim? Você pode não resolver este problema para todo mundo. Mas o que é que eu estou fazendo para resolver este problema para mim? E aí é que entra a ideia de como fazer o enlace do conhecimento teórico com a instrução prática. Se você tem um programa de instrução estruturado, guarda essa palavra, porque é a chave da compreensão. Se você tem um programa de instrução estruturado, ou seja, a preparação teórica, que eu digo, preparação de alto desempenho, se a preparação teórica foi feita para você, não com foco na banca, porque o foco da banca é lá do curso de conhecimentos teóricos. E eu não estou falando do curso, eu estou falando da preparação. Se a sua preparação teórica, em vez de colocar o foco, os olhos, a atenção lá na banca da ANAC, ela puser os olhos, a atenção lá na instrução aérea, você vai ver que o enlace entre o conhecimento teórico e a instrução prática nasce naturalmente. Entretanto, não é intuitivo. O autodidata, aquele que consegue estudar para passar na prova, vai lá na banca da ANAC, vai ter sucesso. É possível. Você se mete a fazer simulados em plataformas online, você compra apostilas, tem editoras especializadas na publicação de apostilas com provas simuladas e até alguns capítulos de teoria focalizando a realização de um determinado concurso, de uma determinada prova. Você compra esse material, adquire esse material, se prepara em casa, autodidata. Vai lá na banca da ANAC e você vai conseguir passar na banca. Há potencial para que isso aconteça. Agora, o enlace de uma estrutura de um programa de preparação de alto desempenho, o enlace dele, da instrução teórica com a instrução prática, este não é intuitivo. E aí eu sou bem claro para você. Não é intuitivo e você precisa da orientação de alguém que tenha passado por este enlace. Alguém que tenha vivenciado esta preparação de alto desempenho. Por quê? Se o seu instrutor de voo não vivenciou, se o seu colega que está com você lá no SIAC recebendo a instrução não trouxe essa experiência de outro SIAC ou de outra plataforma, não é intuitivo fazer este enlace. Aliás, para nós, instrutores, é um tremendo esforço, inclusive. Porque o que o instrutor gosta é de ir para o avião com o aluno, pegar o avião e voar. Eu vou lá para o avião que eu te mostro lá em voo. Este é o mundo do instrutor. O instrutor se sente seguro no mundo dele, que é o mundo da instrução aérea. Então, eu sou assim, muito confiante da minha instrução aérea, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso para o que eu me preparei o tempo todo, para o exercício da função de instrução de voo. Então não é intuitivo para mim, né? Eu que sou esse instrutor, não é intuitivo para mim esses conceitos de preparação de alto desempenho, porque eu preciso me debruçar ali na instrução teórica também. Então, cuidado na hora de você focalizar
qual vai ser o direcionamento dos seus esforços. Não é qualquer preparação que vai te levar, por exemplo, a conquistar o seu primeiro voo solo com menos de 20 horas de instrução. Aliás, não é qualquer preparação que vai levar você a sequer conquistar o seu voo solo, hein? Cuidado! A realização de voo solo não é uma certeza. A realização de voo solo não é uma garantia para você só porque você foi lá no SIAC e contratou um determinado pacote de horas de voo. Não! O voo solo precisa ser conquistado, alcançado por você, enquanto demonstrar para o seu avaliador, que neste caso ele deixa de ser instrutor e ele sobe para o voo com você, um voo de avaliação, um voo de cheque, ele sobe na condição de avaliador, de checador, para realmente ter a certeza, se certificar de que você tem a habilidade necessária para realizar o voo solo. Se ele tiver o resquício de dúvida, ele não vai fazer o endosso do seu voo solo. Então, coloque isso assim, bem nítido para você. Escreva: conquistar meu voo solo. Cole isso na cabeceira da sua cama, coloque isso lá na mesa do seu escritório, porque este precisa ser o foco da sua preparação. Primeiro o voo solo, porque você aprendeu a voar. Depois a licença. A licença é comprovação de requisito. A licença é passar no voo de cheque. Opa, passar no voo de cheque, mas tendo aprendido a voar. Não é passar no voo de cheque porque aprendeu a passar no voo de cheque, entendeu o que é que a escola, o checador, o inspetor da ANAC cobram no perfil do voo de cheque. Então, guarda isso, por favor. Depois desse aspecto da preparação teórica, de conhecimentos teóricos, a gente pode falar da preparação para o voo propriamente dito. Veja, muitos pilotos acabam... eu estou olhando aqui porque eu não quero perder nenhum detalhe do que nós estamos conversando, porque as conclusões elas precisam estar claras para que você tenha os parâmetros de tomada de decisão. Então, é por isso que eu tenho olhado bastante aqui, tá? Eu quero falar de preparação para o voo e de estruturar o programa de instrução que a gente tinha iniciado ali a preleção. Então, veja, quando eu disse que você precisa ter uma instrução aérea estruturada, você precisa ter o programa de instrução com foco lá na parte aérea do voo. Mas aqui, ó, na preparação teórica. Além destes dois enlaces, você tem um terceiro enlace de preparação que eu reputo assim, ó, de importância de mesmo nível desses dois aspectos que a gente já citou, que é o enlace da regularidade da instrução. Com qual regularidade você está acostumado a se preparar para o voo? Porque uma realidade das escolas é que o aluno piloto, ele não tem disponibilidade de tempo para voar todo dia. A vida está acontecendo. Você tem aula na faculdade, você tem o seu trabalho, as suas obrigações profissionais, até porque são essas obrigações profissionais que vão dar a você a condição financeira para você bancar o curso de piloto. Então, veja, em verdade, o curso de piloto você vai fazer naquelas horas que lhe seriam horas vagas, horas de lazer. Você vai trocar o seu lazer pela busca desta sensação do voo, pela busca deste prazer do voo. Então a vida acontece, a gente sabe disso. Quer ver outra questão que é maestro nesta história? É a própria disponibilidade da aeronave, lá no Centro de Instrução de Aviação Civil. Nem sempre, quando o instrutor, estamos disponíveis para voar, a aeronave ou as aeronaves do Centro de Instrução poderá estar disponível, porque ela é regida por o que nós chamamos de um programa de manutenção, uma diagonal de manutenção. Então, a partir de algumas horas de uso da aeronave, algumas horas de voo, essa aeronave obrigatoriamente precisa parar para cumprir cartões de inspeção. E se a aeronave está parada, obviamente a instrução está parada. Se você estiver num centro de instrução
que tenha uma dimensão menor, uma frota de aeronaves mais reduzida. Veja, eu posso ter centro de instrução de aviação civil com uma aeronave só, e não tem nada de errado nisso. É uma única aeronave, mas é uma aeronave dedicada à instrução, é uma aeronave que tem um programa de instrução bem acompanhado. Então não tem nada de errado disso. Mas você precisa entender que este SEAC, ele tem obrigações de manutenção com esta aeronave, e enquanto esta aeronave estiver em obrigações de manutenção, parada por força de manutenção, o SEAC não tem como continuar dar a você a regularidade do programa de instrução. Então, até isso você precisa ponderar. Poxa, tem diferença eu iniciar a minha instrução aérea em um SEAC de grande dimensão, um SEAC famoso, rico, que tem diversas aeronaves na sua frota. Aliás, tem diversos modelos diferentes de aeronave na sua frota. Tem diversas unidades de um mesmo modelo na sua frota. De maneira que ter a aeronave disponível neste centro de instrução não é parâmetro para eu dizer que não mantive a minha regularidade. Então, até isso você precisa ponderar. Por favor. Se você tiver condições de eliminar esta variável do seu rendimento ao contratar o programa de instrução, ótimo. Veja, nós já falamos da localização do SEAC, nós já falamos do tipo de aeronave, nós já falamos do tipo de programa de instrução teórica, do enlace da instrução teórica, e agora nós estamos falando do tamanho do SEAC. São variáveis que interferem diretamente na obtenção da sua proficiência. São variáveis externas a você que vão dosar o grau de eficiência da sua instrução. O quão rápido você adquire esses reflexos condicionados que a gente precisa condicionar ao dizer que aprendeu a pilotar. Porque pilotagem é uma resposta mecânica a um estímulo externo. O avião vai estar o tempo todo saindo da configuração de equilíbrio, o tempo todo, e você terá que atuar nos comandos da aeronave para trazer essa aeronave para a condição de equilíbrio. Então é o tempo todo esta briga de um aparelho mais pesado do que o ar, que a gravidade quer trazer para baixo, e você, além de não deixar, ainda usa esse cara para levar você para onde você quer ir. Então isto é tarefa de comando. Para você desenvolver estas habilidades, esses reflexos condicionados, existem vários caminhos. Caminhos que são mais curtos, atalhos, e caminhos que são mais longos, mais tortuosos. Veja, todos estes caminhos, eles levam ao mesmo destino, que é, no meu caso, aos meus alunos, ao programa Aprender e Voar. Este destino é estar pronto, ter adquirido o pé em mão e a postura de comando para comandar o seu avião e conquistar o seu primeiro voo solo. Esse é o destino que eu coloco para os meus alunos que fazem parte do programa Aprender e Voar. Mas você pode pegar o caminho lá da licença, lá atrás, e todos esses caminhos vão te conduzir lá para a licença. Uns mais rápido, uns mais devagar. Mas a escolha desse caminho passa por você estudar todos esses parâmetros dos quais nós estamos conversando aqui. E este, de fato, é a regularidade. Porque como são reflexos condicionados, não adianta você fazer 2 voos por dia, 7 dias por semana. O seu organismo não rende. Se rendesse, sabe o que os atletas de alto rendimento iriam fazer? Eles iam passar 24 horas treinando antes de uma grande competição. E não é assim. Para você melhorar 1 segundo numa prova de velocidade, seja na natação, seja no atletismo de pista, para o atleta melhorar 1 segundo, ele precisa fazer um extenso programa de treinamento e ir baixando esse tempo, 1/10 de segundo a 1/10 de segundo. Então, você precisa de um tempo de resposta motora, de resposta muscular do seu organismo. Não adianta mergulhar e fazer 2 voos por dia, 7 dias por semana,
e matar logo as 40 horas aí que você precisa, ou as 45 do programa de instrução do seu SIAC, ou as 50, porque os programas de instrução, eles podem ter duração variável. É uma solução do SIAC aprovada pela ANAC, e é aberta essa solução. Então, não é matando logo as horas de voo que você vai adquirir proficiência, não é isso. Então, você precisa ter um descanso mínimo para que a sua mente comece a trabalhar nos seus músculos e dar a você o desenvolvimento destes reflexos condicionados, como a gente chama. No oposto da escala, também a gente precisa dar uma atenção. No oposto da escala, o que a gente tem é assim, ó. Se eu voar hoje e fizer o próximo voo daqui a 10 dias, e o próximo daqui a 10 dias, e o próximo daqui a 10 dias, e eu tenho que fazer 40 horas, então eu vou demorar 400 horas, né? 400 dias. 40 horas, 1 hora por dia, e eu faço um voo a cada 10 dias. Eu vou demorar 400 dias, vamos arredondar ali, ó. Eu vou fazer o meu curso em 1 ano. Isso é verdade? Cara, não é verdade. Porque quando você espaça demais a próxima instrução aérea da instrução anterior, a sua curva de retenção de conhecimento ela é decrescente. Ela não é estável e ela nem é ascendente. Assim como acontece com a preparação para uma prova teórica, se você estudar muito antes para a prova, vamos pegar a postura ali tradicional. Eu estou estudando não para saber, eu estou estudando para a prova. Aí você começa a estudar muito antes para a prova e chegou no final da matéria, você para de estudar. A prova é só daqui 1 semana. Quando você chegar daqui 1 semana, você não lembra 50% do que você estudou. É por isso que a maioria deixa para estudar na véspera da prova. Porque ele sabe que ele vai estudar, no dia seguinte ele vai para a prova, vai derramar ali o conhecimento dele na prova, e aí ele não pensa mais naquilo. Ele descarregou, acabou, não pensa mais. Mas se você estudar antes, a sua curva de memorização ela é decrescente. O aprendizado psicomotor também é assim. Enquanto você ainda não aprendeu, não é se preparar para a missão, não. Enquanto você ainda não aprendeu, a memória motora, a memória muscular, ela é decrescente. Então, se você demorar 10 dias, quando você for voar novamente, o seu nível de aprendizado não está aqui, ó, no nível que você terminou a missão anterior. Ele está aqui, ó. Aí vai ser quase como uma curva de capacitor. Carrega, descarrega. Carrega, descarrega. E aí você não vai fazer 40 horas. Você vai ter que fazer mais. Você vai fazer 45, você vai fazer 50. Você terá que fazer, no meio desse caminho aí, horas de readaptação. Então, regularidade diz respeito a isso. Diz respeito a você planejar a sua instrução aérea de maneira a não fazer tudo muito rápido, num período de tempo muito concentrado, mas também não ficar confortável de fazer um voo quando dá. Ah, quando dá eu vou lá e faço. Ah, não deu hoje. Semana que vem eu faço. Ah, mas na semana que vem choveu. No outro eu faço. Não, não é assim. Quer ver outra coisa? Às vezes, o piloto tem a seguinte ideia. Eu tenho baixa disponibilidade financeira. Então eu vou capitalizando, né, eu vou guardando meus recursos e quando eu tiver o suficiente para pagar 10 horas de voo, eu vou lá no SIAC e contrato 10 horas de voo. Aí eu vou voar as 10 horas, já estão pagas. Quando eu terminar as 10 horas, eu paro um pouco. Aí eu vou me capitalizar de novo. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí eu consegui dinheiro para mais 10 horas de voo. Eu vou lá e contrato um segundo pacote de 10 horas de voo. E começo a voar de novo. Olha, experiência própria. Não paga para ver isso não. Experiência própria. Aprende com os erros dos outros. Não erre. Não cometa os mesmos erros que outros já cometeram. Porque na aviação não dá tempo da gente cometer todos os erros. Você vai morrer antes. A aviação, quanto mais você aprende, mais você vive. É diferente das demais atividades humanas, que quanto mais você vive, mais você aprende. Então acredita no que eu estou falando. Quando você contratar o segundo pacote de 10 horas, você, em termos de quantitativo, é claro, você vai voar a 11ª hora, que vai ser a primeira hora desse segundo pacote. Isso é verdade. Em termos de dinheiro, é isso.
Em termos de controle de horas de voo na sua CIV, é isso. Agora, em termos de proficiência, em termos de aprendizado motor, em termos de pé em mão, de reflexo condicionado, você vai começar esse seu segundo ciclo e você não vai estar na 11ª hora de proficiência. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Você vai começar esse segundo ciclo e você regrediu muitas horas lá do teu primeiro ciclo. É isso que vai acontecer. A depender dessa janela entre a contratação do primeiro ciclo e a contratação do segundo ciclo, a depender desta janela, talvez, eu não digo que você vai zerar não, mas eu digo assim, você vai ter tanta dificuldade de readaptação que muito provavelmente o seu instrutor vai recomendar que você retorne lá para PS04, PS03, PS05. E aí aquele curso que seriam, entre aspas, 4 ou 5 pacotes de 10 horas, cara, ele vai ter 60, 70, 80. Eu já chequei pilotos com mais de 90 horas de instrução e mais de 1 ano voando num centro de instrução de aviação civil. E o voo não foi legal. Eu estou falando voo de cheque, hein? Eu fui chamado para fazer o voo de cheque, a escola já tinha aplicado no aluno um voo de cheque, a escola já havia considerado o aluno apto para o voo de cheque da ANAC e eu fui escalado para fazer o voo de cheque visando a concessão da licença de piloto privado de avião. Quando eu me apresento para o voo, eu descubro que este piloto fez esse curso picadinho desse jeito que eu estou te dizendo. Mais de 1 ano de curso. Mais de 9 pacotes de 10 horas. E o voo não foi legal. Ele ainda não tinha a resposta mecânica que a gente precisa. Ele ainda não tinha o reflexo condicionado que a gente precisa para ter a certeza que ele pode ser autorizado a pilotar um avião. E se você que é inspetor, checador, avaliador, se você tem um mínimo de dúvidas com relação a este pé em mão do piloto, o que manda o manual do inspetor é não aprovar. Não tem diferença, não tem como não fazer isso. Então o que eu proponho? Que você coloque como fator interveniente do seu curso a observação do enlace teórico. Você precisa ter uma instrução orientada lá para a sua instrução aérea, que precisa ser estruturada com relação à sua orientação teórica. Percebe que é uma venda casada? É uma preparação teórica com olho na instrução aérea, mas é uma instrução aérea estruturada para permitir o foco lá na instrução teórica. E aí gera o enlace de consolidação de conhecimento. Se não houver a consolidação de conhecimento, você consegue aprender a voar? Consegue. Mas você não consegue solar o seu avião com menos de 20 horas. Isso eu posso garantir para você. E o nosso foco é dar para você esta proficiência. Depois você busca a regularidade. Do mesmo jeito que não adianta estudar teoricamente muito tempo antes da aplicação desse conhecimento teórico, também não adianta você voar e deixar de voar por muito tempo. A regularidade, tanto na preparação quanto no exercício da prática de pilotagem, precisa acontecer, porque senão você não consegue reforçar os seus reflexos, aqueles que você adquiriu na missão anterior, você não consegue reforçar na missão seguinte, porque ficou muito tempo sem voar e daí não é reforço, daí é novo aprendizado. Você não consegue corrigir, porque você se esqueceu do que você estudou, já passou tanto tempo que você esqueceu. Você não consegue corrigir, você tem que aprender de novo. Então é um trinômio. Você precisa ter uma preparação teórica orientada, você precisa ter uma instrução aérea estruturada e você precisa ter regularidade. Esta, em suma, é o que a gente chama de uma metodologia de preparação de alto desempenho para a instrução aérea. Esta é a filosofia que é a base do programa Aprender e Voar. Mas se você não quiser adotar nada disso, você precisa estar ciente que você está se inserindo em um programa de instrução tradicional, em um programa de preparação tradicional, e que tem como encaminhar você para a licença. O foco dele não é o voo solo. O foco da preparação tradicional é a licença de piloto privado.
não está certo e não está errado. Não é isso que a gente está colocando aqui. A gente só está apresentando para você o que parece óbvio para nós, mas não é óbvio para quem está ingressando na aviação. E são parâmetros que você precisa, de fato, assimilar, compreender, para poder decidir se ingressa neste programa ou naquele programa, neste SIAC ou naquele SIAC. Ah, mas eu já estou inserido no SIAC. É o melhor para você? A partir de agora, não dá para desver. A partir de agora que você tomou contato com todos estes highlights, com todos estes destaques, esta proa em que você está é a correta? Será que a gente consegue alterar essa proa? Porque se você não tem pressa de obtenção da sua proficiência, cara, não se preocupa com nada disso. Vai lá para o voo e vê como é. Se o problema para você não é recurso financeiro, cara, eu posso voar 40, 50, 60, 70, 80 horas. Eu não estou preocupado com a quantidade de horas porque eu posso pagar. O que eu quero é pegar minha licença e não ter preocupação. Cara, vai lá e faz. É isso aí mesmo. Eu acho que você tem que usar todos os recursos que estão ao seu dispor. Mas se você tem consciência de que precisa de fato aprender a voar, se você tem consciência de que para aprender de fato a voar, você tem uma série de aspectos do ambiente de instrução aérea que você precisa observar para buscar um caminho que seja mais eficiente, não mais rápido. Um caminho que seja mais eficiente, que traga para você a melhor técnica de pilotagem, no menor tempo, evidentemente. Mas se você está preocupado realmente com a qualidade da sua técnica de pilotagem ao término do curso, aí não tem jeito. Aí todos esses aspectos que nós conversamos na semana passada e que estamos conversando hoje, todos esses aspectos precisam ser cartas na sua mão para você colocar na mesa e apresentar esta carta na tomada de decisão. Porque se não for assim, você amanhã ou depois vai dizer, poxa, eu procurei as informações e os nossos livros não trazem nada. Poxa, eu procurei o centro de instrução antes. Eu quis fazer estas perguntas todas para o meu centro de instrução antes, mas ninguém me respondeu nada. Agora não. Nós estamos difundindo essas informações e é até interessante que você que está do lado de lá da câmera sirva como um elemento multiplicador destas informações, porque é isso que vai fazer o incremento da qualidade da nossa instrução de voo. Não tem outro caminho para a gente seguir, não tem mágica, não tem atalho. E uma das respostas que eu preciso dar para você a todos esses aspectos, por quê? Foi pensando em todos estes aspectos que eu desenvolvi o programa, é de fato o programa Aprender e Voar. Então aqui no canal Briefing de Voo, o que você está vendo acontecer nos briefings do canal Briefing de Voo é exatamente o modelo, a metodologia, a natureza dos briefings que eu ministro lá no programa Aprender e Voar para cada lição de voo que os meus alunos vão fazer no dia seguinte lá no SIAC. Então é isto que traz a regularidade, a orientação, o programa de instrução estruturado. É você ter um conjunto de propostas de instrução que consigam fazer frente a todos estes aspectos do ambiente de instrução que o aviador vai encontrar quando procura um SIAC. E eu acho que assim a gente praticamente encerra tudo que nós conversamos aqui. A última analogia que eu gostaria de apresentar para você é uma analogia bastante simples. Eu acho que muitos de nós, seja no ensino médio, seja na universidade, muitos de nós enfrentamos a situação. Por isso que eu vou fazer a analogia. Nós estamos aqui encerrando, vai ser bem rápido. A analogia que eu faço é com ou uma escola de ensino médio, que para você entrar você precisa fazer um concurso, um exame de admissão, e aí eu estou falando colégios militares, eu estou falando as escolas preparatórias das Forças Armadas, então a preparatória de cadetes do Exército, a preparatória de cadetes do Ar, o Colégio Naval, que são escolas cujo ingresso pressupõe um vestibular de acesso, uma prova de acesso. Ou se você
está ingressando na universidade e precisou fazer ali um vestibular de acesso, ou fez o Exame Nacional do Ensino Médio para conseguir os pontos e buscar o curso que você gostaria de fazer nas escolas vinculadas ao programa, ou se você busca uma universidade no padrão, por exemplo, do ITA, que foi a universidade que eu cursei para tirar o meu diploma de engenharia, é uma universidade que exige um pesado exame de admissão. Qualquer que seja esse cenário, o que a maioria dos nossos estudantes faz, se não provavelmente a totalidade dos que são aprovados? Buscam reforço escolar, buscam reforço de aprendizado e buscam isso nos cursos chamados cursos pré-vestibulares. Este é o nome mais técnico, cursos pré-vestibulares ou cursos preparatórios, vulgarmente conhecidos por cursinho. Ah, você fez cursinho? Fiz. Qual foi o cursinho que você fez? Ah, eu fiz o Telespires, esse é antigo demais. Esse é lá de São Paulo, da minha época de garoto. Ah, não, eu fiz o Etapa, eu fiz o Objetivo, eu fiz o Poliedro. Então, estes cursinhos preparatórios, o que eles fazem? Eles pegam o aluno que vem da escola, seja da escola de ensino fundamental, e dão a ele a preparação para ele ingressar numa escola de ensino médio mais robusta. Aí eu estou falando das escolas militares, por exemplo, né? Existe cursinho para isso. Por exemplo, lá em Pirassununga, o Movame, é um cursinho muito famoso lá em Movame, que faz essa preparação, né? lá em Pirassununga. E não tem problema de royalties eu falar o nome do cursinho não, porque o professor Devair é um grande amigo. Um grande abraço aí ao professor Devair, que Deus o proteja sempre, viu, professor? Mas tem aquele cursinho que prepara para o ensino superior. Então aí eu estou falando poliedro e tal. E aí o que você faz? Ele pega o aluno que está ou no ensino médio ou no ensino fundamental e ele não está preocupado com o nível de conhecimento que esse aluno trouxe, não. Ele tem a grade dele, ele tem a metodologia dele de passar a instrução e ele vai fazer o aluno mergulhar. Realmente o aluno vai ficar inserido num ambiente instrucional com foco na prova que ele vai fazer. É isso que o cursinho faz. Ele te dá um grande upgrade de conhecimento para que você tenha condições de encarar aquele monstro chamado vestibular, aquela prova, aquele exame de admissão, aquele concurso, seja lá que nome tem. E nota, o cursinho não está preocupado em te dar diploma. O cursinho não está preocupado se você vai estudar mais ou se você vai estudar menos. O cursinho tem uma metodologia, ele vai aplicar essa metodologia em você, ele não vai garantir para você que você vai passar na prova. Quem garante que você vai passar na prova é o seu esforço, é a sua dedicação ao cursinho. O que ele te garante? Que tudo o que a prova vai cobrar, toda a matéria que vai cair na prova, ele vai ensinar para você. Se você quer aprender ou não, é um problema seu. Mas que ele vai te ensinar e que ele tem uma metodologia que vai conseguir fazer com que você aprenda mais rápido do que a escola fazia, porque a escola está na metodologia tradicional. O cursinho está na metodologia intensivona. O cursinho está na metodologia de alto desempenho. Então ele vai entregar isso para você e a única promessa que ele faz é: tudo o que você precisa para passar na prova, eu vou te dar. Isso é que faz o cursinho. E aí você escolhe, ó, vai fazer o seu 9º ano, no mesmo ano que você vai fazer o cursinho, vai fazer o seu 3º ano do ensino médio, no mesmo ano em que você faz o cursinho, concomitante, paralelo, é você que escolhe. Ah não, eu vou concluir o meu 9º ano, ou eu vou concluir o meu 3º ano do ensino médio, e o ano seguinte eu vou fazer um ano só de cursinho. Eu vou me dedicar só ao cursinho e vou me preparar para a prova. Tem gente que faz isso por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Tem gente que faz 4 anos de cursinho para conseguir a vaga que ele queria lá na universidade. Mas este é o padrão do cursinho, a metodologia de alto desempenho do cursinho. A metodologia de alto desempenho que vai fazer com que você saia da preparação tradicional e traga você naquele nível de conhecimento capaz de fazer frente ao nível de exigência da prova. Pega essa analogia, que eu acho que todo mundo que está ouvindo passou por ela, e traz para a aviação. Os SIACs, eles têm a metodologia tradicional. Os SIACs, eles estão para a instrução aérea do mesmo jeito que as escolas de ensino médio estão
para preparar você para a faculdade. Eles estão no mesmo nível que a escola de ensino fundamental está para preparar você para o ensino médio. A escola tem um foco, é conceder a você o diploma. Se você não tiver um diploma válido, emitido do ensino fundamental, você não pode ingressar no ensino médio. Se você não tem um diploma do ensino médio de uma instituição reconhecida, um diploma válido, você não pode ingressar na faculdade. Então, o ensino tradicional das escolas, cada uma dentro do seu nível, o ensino tradicional das escolas tem o foco na emissão do diploma porque ele quer conduzir você para o passo seguinte. Ele quer conduzir você para o nível seguinte. Este é o foco da escola. O cursinho, amigo, o cursinho, ele não está preocupado com diploma, não. O cursinho está preocupado com o seu aprendizado. A propaganda do cursinho não é quantos diplomas ele emitiu. A propaganda para o cursinho é quantos alunos dele conseguiram a vaga que queriam lá no vestibular. Quantos alunos foram aprovados. Tem cursinho que é tão caprichoso nisso que o foco dele é colocar lá na universidade não qualquer aluno, mas ele quer que o primeiro colocado do vestibular daquela universidade seja aluno dele. E ele cria turmas especiais para aquele vestibular. Ele faz questão de anunciar primeiros, segundo e terceiros colocados na prova X da Universidade Y saíram daqui. É isso que o cursinho quer, não é emissão de diploma. Na aviação ocorre a mesma coisa. Então, esta analogia eu termino dizendo para você assim, ó, aprender e voar não está preocupado em emitir licença. Porque ele não está preocupado com o próximo nível. Ah, você precisa ter uma licença de piloto privado para conseguir uma licença de piloto comercial. Você precisa ter uma licença de piloto comercial para conseguir uma licença de piloto de linha aérea. Não. Este é o foco do SIAC e precisa ser. O SIAC, Centro de Instrução de Aviação Civil, ele tem esta incumbência, inclusive regimental. Esta é a obrigação do SIAC. Ele é o produtor de mão de obra para a aviação civil. Seja você aquele cara que vai parar na licença de piloto privado e vai voar para você mesmo pro resto da vida, seja aquele cara que ingressa na aviação para fazer da aviação uma carreira, como foi o meu caso. Mas a escola serve para isso. Aprender e voar não serve para isso. Se fosse para isso, ele se chamaria aprender a voar. Mas ele não chama aprender a voar. Quem te ensina a voar é a instrução aérea lá do SIAC. Ele é aprender e voar. Vamos aprender tudo que você precisa aprender antes do voo. Porque daí quando você for lá para o voo, você vai sem dúvidas. E o seu aprendizado psicomotor não só vai ser mais rápido, como vai ser para sempre. E aí eu não meço o sucesso do meu programa pela quantidade de pilotos que tiraram a licença de piloto privado. Não é isso que eu quero saber. Eu meço a efetividade do meu programa conversando assim com os meus alunos. Ó. E aí, comandante, você está pronto para fazer o seu voo solo? E ele responde assim para mim, Roberto, eu estou pronto. Roberto, meu voo solo foi maravilhoso. Roberto, eu voltei da instrução e o instrutor me elogiou. O instrutor, inclusive, não acreditou quando eu disse para ele que eu não tinha experiência prévia de voo. Ele não acreditou quando eu consegui pousar o meu avião na primeira missão de TGL. É assim que eu meço a efetividade do programa Aprender e Voar. Porque o meu foco é dar aos meus alunos a proficiência de realmente atuarem no comando de uma aeronave. E eu não estou preocupado de chamá-los de piloto, não. Isso daí é a licença que vai dar para eles. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que são comandantes e que são aviadores muito bem formados. Acho que assim ficou claro o que a gente tinha que trazer de conhecimento de parâmetros para você que está do lado de lá da câmera, buscando orientações iniciais sobre como fazer, quais são as dicas, quais são as orientações que você me dá. Eu gostaria de ser piloto, eu quero me formar, eu quero aprender a voar. Então, em resumo, há muitos fatores intervenientes. Não depende só de você. O seu sucesso, o seu aprendizado, a sua postura enquanto piloto, a qualidade do piloto que você terá, a efetividade na sua instrução, não dependem só de você. Existe um sistema por trás disso tudo. E você precisa considerar tudo isso antes de iniciar o seu voo. E eu não estou falando aqui
nada que não esteja previsto em legislação. Você pode não gostar do que eu estou falando, você pode achar que o que eu estou falando é polêmico, você pode, num primeiro momento, achar que o que eu estou falando é uma crítica velada a esta pessoa ou aquela pessoa que você conhece, mas eu nem conheço, eu não sei de quem se trata. Você pode achar que eu estou fazendo uma crítica à metodologia tradicional de formação, e eu juro, não estou fazendo uma crítica, eu estou oferecendo uma complementação para aquelas janelas, aquelas lacunas que eu identifiquei que a metodologia tradicional deixa. Você pode falar o que você quiser, mas o que eu batalho aqui, o que eu brigo, o que eu discuto e o que eu oriento os meus alunos está 100% previsto nos regulamentos. A minha, é da comandante Rose, a nossa honestidade de princípios está em nos mantermos fiéis o tempo todo ao requisito presente no regulamento. Eu não vou me perdoar se um piloto que tenha recebido qualquer orientação minha, e eu não falo nem do programa Aprender e Voar, não, eu falo de qualquer conteúdo que nós disponibilizamos aqui nos canais Briefings de Voo. Eu não terei o que fazer se algum aluno observar um recado que eu tenha passado aqui errado e acabe atuando de maneira errada na aviação por conta de uma, entre aspas, uma informação equivocada que eu tenha passado para ele. Eu não vou me dar ao direito de cometer esse tipo de falha. Por isso, eu vou me manter o tempo todo fiel ao que diz o regulamento. Então pense assim, não tem nada de pessoal, não tem nada de crítica, não é isso. Eu venho aqui realmente de alma lavada, de consciência tranquila, de que o que eu estou fazendo é tornando público, tornando esclarecido um cenário do ambiente de instrução que você, preocupado em aprender a voar, vai encontrar quando você se inserir na instrução. Não tem caminho mais curto, não tem atalho que não seja a metodologia de preparação de alto desempenho para a instrução aérea. Esteja muito convicto disso. E aí eu vou então encerrando aqui o nosso Alfa Eco Victor 1900. Eu gosto de falar nosso porque realmente eu me sinto abraçado por você que está aí do lado de lá da câmera. Eu me sinto abraçado pelos comentários que eu assisto aqui, das pessoas que estão participando. Então eu preciso sempre citar a doutora Karina, o comandante José Miller, são os meus alunos aí do programa Aprender e Voar e estão o tempo todo aqui acompanhando no canal. Vocês vejam que eles acompanham porque eles sabem que vão somar alguma orientação nova, alguma informação nova assistindo às nossas lives. O comandante Olímpio, quem mais está aqui hoje com a gente? Deixa eu ver. A própria Rose que me apoia sempre. Comandante Quirino, estava procurando o comandante Quirino. Poxa, muito obrigado a todos vocês, viu, que estão aí. Anderson também está conosco. Valeu, Anderson. Grande abraço, meu amigo. Todos vocês que estão acompanhando aí o canal, eu espero que esses conteúdos eles estejam sendo bastante úteis para suas decisões neste mundo que é um mundo assim fantástico, que é o mundo da aviação, e que nós estamos falando só do primeiro degrau dele, que é o degrau da instrução básica, aquela instrução, a primeira, que de fato vai nos dar o caminho mais robusto, mais seguro para a realização do primeiro voo solo, que é onde nasce de fato, como a gente diz, a certidão de nascimento de você enquanto aviador. Eu sou Roberto Fernandes, dos canais Briefing de Voo, e agradeço demais a participação de todos. Espero contar com todos no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, em mais uma edição de Aprender e Voar Alfa Eco Victor 1900. Conto com todos vocês, mas até lá, uma ótima semana, bons voos em céu de brigadeiro, como a gente diz e recomenda para todos os amigos que a gente quer muito bem. Grande abraço a todos e nos encontramos, se Deus quiser, pelas aerovias. Até a próxima.